Gálatas capítulo 5. Abre a Bíblia em nome de Jesus. Um tema muito bom, irmãos. Graças a Deus, né? E estou feliz de poder falar sobre esse tema. É um tema que é muito importante, é algo que a gente deve ter sempre em mente, estudado, né? Diariamente. Porque cada um de nós aqui foi chamado a viver pelo Espírito. Ou seja, agora o Senhor Ele quer que você e eu tenham uma nova vida. A partir do momento que nós confessamos a fé em Cristo Jesus, a partir do momento em que Ele nos achou perdido, Ele nos salvou e nos dá o Espírito Santo. Para que agora você e eu possamos agradar a Deus em todas as decisões que nós tomarmos. É um tema bom, né? Esse é o terceiro dia, né, que estão falando sobre isso, né? Daqui a pouco a gente fala. Vamos ler o texto, Gálatas capítulo 5. Eu vou ler, tá? Aí todo mundo esperando, vocês estão achando, tá show? Eu vou ler, aí vocês acompanham na frente de vocês, tá? Vamos lá. Diz assim, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaria a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Orar pedindo, tá? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Meu Pai, nós já oramos, mas nós te agradecemos mais uma vez diante da tua palavra querida, Senhor. Nós pedimos ao teu Espírito Santo que ele conduza a nossa vida, Senhor. Que ele nos ajude a vencer a batalha interior, a guerra, Senhor, entre o Espírito e a carne. E nós sabemos, meu Pai, que nós precisamos trabalhar com relação a isso. Nós precisamos alimentar o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós. Então nos ajuda, Senhor, a guiados pela tua palavra, fazer aquilo que agrada o Espírito Santo, não extinguindo o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo. Senhor, nós sabemos que a jornada cristã não é fácil. Nós sabemos, meu Pai, que agradar a Deus consiste em desagradar a nós, desagradar ao mundo, mas para isso nós fomos chamados. Porque se nós formos fiéis a Ti e fizermos sempre, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer, nós iremos para o céu. Portanto, Senhor, nos ajude a darmos frutos, Senhor, que glorificam o Teu nome, para que as nossas obras glorifiquem o nosso Pai que está no céu. E que possamos viver uma vida cristã plena, Senhor, repleta do Teu Espírito, Pai. Não vivermos de maneira desorganizada, bagunçada, de maneira que entristece o Senhor e que não dá o testemunho da Tua obra, Senhor, redentora, da Tua obra gloriosa. Senhor, que cada um aqui esta manhã possa entender o chamado para viver do Espírito Santo e assim dar fruto que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos, Senhor, como já foi dito, abra nosso entendimento essa manhã e concede graça, Senhor, porque eu não sou nada. Mas eu creio que nesta manhã, Senhor, com esta palavra nos nossos corações, a nossa vida pode ser transformada.
Assim peço que fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá então, para a glória do nosso Deus. Então já é o terceiro dia, né, que está falando sobre isso. Quem lembra um pouquinho que foi falado nos últimos? Eu não vou pegar a última aula. Quem lembra? O centro ali da última aula. Quando eu ouvi isso aqui, marcou, ficou no meu coração. Quem lembra? Ficou marcado mesmo, assim, foi parte da oração, né? O Gabriel estava falando sobre a oração, uma oração de longas camadas, né? Você começa no centro com você, orando por você, depois ora pela família, depois já orando pelas pessoas. O que eu estou lembrando agora é sobre isso, que ficou marcado para mim foi isso. Que glória a Deus. E que hoje não seja diferente, né? Que Deus possa fazer com que a gente guarde algo no nosso coração. Eu louvo ao Senhor porque, quando estava ali estudando, né, o Espírito Santo já falou muito comigo. E isso é bom, né? É importante que Deus fale conosco, que a gente possa falar, transmitir também aquilo que o Senhor quer, né? Então, o tema para nós hoje é o fruto do Espírito e a guerra contra a carne. Esse tema, irmãos, é tão bom e ele é necessário, porque a gente vai vivendo a vida cristã no piloto automático. Só que uma pergunta: será que após Cristo me salvar, Ele quer que eu viva de qualquer maneira? Será que Ele só me salvou e me deixou lá, agora vai vivendo aí a sua vida? Com certeza não. Cristo, Ele nos salvou, deu a vida por nós. E Ele, como bom pastor, né, que a gente lê no Salmo 23, aí no João capítulo 10, sabemos que Jesus é o bom pastor. Ele não nos deixou só, como Ele mesmo falou lá em João, né, nos versículos do capítulo 14, versículo 16, eu vou até ler. Então, Ele disse assim: rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, ou seja, Ele deixou para você o Espírito Santo para conduzir a sua vida, de modo que você e eu, nós nunca estamos só. Só que para que a gente consiga andar em santidade, isso é impossível sem o Espírito Santo, mas não tem como. Por isso que assim, tentar viver uma vida de santidade pela própria sabedoria e força não vai dar certo, a gente vai errar, porque a nossa carne é má, a gente é inclinado para as coisas do pecado. Só que agora nós somos libertos pelo Espírito Santo. Então, por isso que é somente por meio dele que a santificação pode ser produzida na sua e na minha vida. A justificação, ela depende de Cristo, e Ele nos justificou lá na cruz do Calvário. E a santificação depende do Espírito Santo, né? Só que é um processo até nós chegarmos no céu. Então, o Espírito Santo, ele quer agir na nossa vida. Só que dentro de nós tem algo chamado carne, né? Que é o velho homem, que é o Adão, que está lá, que a qualquer momento ele te dá uma rasteira, ele faz isso assim mesmo, ele quer fazer isso. A carne, ela está em guerra contra o Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta: vocês já sentiram assim, que vocês precisavam ou precisam da ajuda de Deus para viver do jeito que Deus quer? Teve situações assim que eu não estou conseguindo. Sempre, né, pastor? Precisava fazer desse jeito, mas eu não estou conseguindo. O Senhor me dá força. Exato, é uma guerra que às vezes a guerra assim, todo dia. Então, é importante a gente entender primeiro que existe uma guerra, né? A gente já até vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque no versículo 16, leia aí, Helena, versículo 16, por favor. O que o apóstolo Paulo diz aí? Qual que é a recomendação do apóstolo Paulo? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Obrigado, Helena. Porém, andai no espírito, e é o grego aí, é o pneuma, é o Espírito Santo mesmo, que é a terceira pessoa da Trindade. Ele diz que quando a gente anda no espírito, assim a gente não vai satisfazer os desejos da carne. Então, ou seja, a carne, ela está aí
batalhando contra o espírito, e ela tem vontades, né? Só que agora nós não podemos mais permitir que a vontade da carne prevaleça dentro de nós, porque toda vez que isso acontece, a gente entristece o Espírito Santo que habita em nós, aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse: eu rogarei ao Pai, vou orar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, de modo que Ele está aí dentro de você, dentro de mim. Só que algumas decisões que a gente toma, ela pode desagradar a Deus, entristecer o Espírito Santo, porque Ele em você, Ele quer convencer você, né? Só que para isso é necessário que eu ouça a voz do Espírito Santo, que eu ande no Espírito, porque andar no Espírito, Gabriel, é eu permitir que o Espírito Santo dirija a minha vida, e somente assim eu vou conseguir dizer não para os desejos da carne. Ou seja, é eu ouvir o Espírito Santo nas menores e nas maiores coisas, se assim podemos definir, porque às vezes a gente pensa: isso aqui é algo tão pequeno, só que aquilo pode entristecer a Deus. Eu sei coisas que o Senhor pediu para mim que talvez para outra pessoa não seja nada, mas Deus falou comigo, e eu ouvi a voz do Senhor, e eu então passei a obedecer a Deus naquilo, porque se eu não for fiel, coisas pequenas, como que o Senhor vai me conceder coisas grandes para exercer? Porque quanto mais Deus me dá, mais renúncia eu vou precisar fazer. E é essas as pessoas que o Senhor procura, aquelas que renunciam. E a primeira renúncia que um cristão deve fazer é com ele mesmo. É renunciar aos desejos da carne. E isso é tão necessário, irmãos. Sabe? Quem entende isso aqui, ele vai, vou até usar esse termo, ele vai se destacar e vai ser um cristão diferente. Porque hoje, irmãos, a gente escuta muito que a gente pode ceder aos desejos da carne e continuar sendo um cristão normal. A gente pode fazer certas coisas, frequentar certos lugares, ter certas amizades, permitir que antigos costumes permaneçam na nossa vida, ou seja, não precisa de uma entrega completa. Só que, biblicamente, não é assim. Você e eu agora nós temos uma nova vida. Só que há uma pergunta de Deus para você e para mim: você quer ter essa nova vida? Você de fato deseja essa nova vida? Porque assim, se eu quiser também ser um crente, deixa eu ver. Se eu quiser ser um crente negligente, eu vou ser. Só que também eu não vou viver coisas grandes com Deus na história cristã. Se eu estiver errado, pode ficar em pé aí, os pastores me corrigem. Mas eu não encontro homens e mulheres que tenham vivido coisas grandes com Deus sem renunciar. Não tem, irmãos. Heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, mostra aí uma lista de homens e mulheres. Mas veja que a vida deles está acompanhada de algo que eles abriram mão, né? Por exemplo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você chegado, estou te substituindo. Olha, cadê? Moisés ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque a Bíblia diz que ele preferia a glória vindoura. Então, sabemos quem foi Moisés, né? Moisés conversou com Deus, nossa, que coisa linda, né? Talvez, a gente não vai colocar talvez, né? Porque, sei lá, quem tem fé, enfim, pode avançar muito aí. Talvez a gente não vai conversar face a face com Deus, né? Mas a gente, andando pelo Espírito, obedecendo à vontade do Espírito, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus de perto. E quantas vezes, né, irmão, a gente chega no fim do dia e a gente fala assim: eu não ouvi a voz de Deus hoje. Isso causa tristeza em você? Essa tristeza, Gilson, ela é produzida pelo Espírito Santo. Só que até, entenda, tá, irmãos? Isso é bom também. Às vezes alguém vem conversar comigo e fala: Senhor, eu estou me sentindo assim, meio distante de Deus, estou ouvindo muito bem a voz de Deus. E por mais que pareça que só é ruim, calma, também é bom, porque o desejo já demonstra que o Espírito Santo ele está trabalhando em você e ele está tentando fazer com que você ouça. Agora é diferente quando você chega no fim do dia, não separa um momento para Deus,
não ouviu a voz do Senhor e não sente falta, para você a vida segue normalmente. Isso sim é ligar um sinal de alerta. É sinal que ou o Espírito Santo já está ali totalmente extinguido, ou ele nem está lá, Deus o sabe. Então pode parecer ruim, né, chegar no fim do dia assim, de repente porque pode ser algo que está se estendendo há muito tempo, mas eu também vejo como algo bom, pode ser uma porta para que você pense, se é ruim, se eu estou sentindo falta, então tem alguma coisa errada. Mas o Espírito Santo é que está falando, porque o homem, irmão, um homem carnal, ele não vai sentir falta das coisas espirituais, porque o homem é mau, ele tem uma natureza caída, então ele é inclinado para o pecado. Então ele não vai sentir falta de Deus, porque quem opera em nós, diz as Escrituras, tanto querer como efetuar, é o próprio Deus, né? Jesus ele fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então a obra ela é de Deus, só que você e eu precisamos permitir que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos leve a Deus, porque o contrário, irmãos, nós vamos viver de uma maneira que desagrada ao Senhor. Então assim, é uma guerra que tem aí dentro de você, irmãos. Imagina aí duas potências com poder ali, né, bélico, de arma gigante, pau a pau ali, está dentro de você. E vai vencer, irmãos, naturalmente, né, usando essa mesma linha, ou deixa eu usar uma linha que o pastor Spurgeon utiliza. Ele fala que são dois lobos dentro de nós, né, o da carne e o do espírito. E vai vencer aquele que estiver mais alimentado, porque o que está mais alimentado, logo ele está mais forte. Então, por que muita gente não consegue orar? De repente a gente está, sei lá, passando muito tempo no celular, porque a gente não consegue jejuar, porque a gente está comendo muitas delícias da terra, as coisas gostosas, porque muita gente está muito irado, né? A carne está ali, porque o Espírito Santo dentro de nós, que ele pode ser fortalecido através das coisas espirituais, leitura, oração, meditação, jejum. Quando nós não praticamos essas coisas, ele vai ficando ali extinguido dentro de nós. E aí a carne vai prevalecer, irmãos. Então você precisa entender que tem uma guerra aí dentro de você. Tem uma guerra acontecendo aí. E você tem poder, né? Entende o que eu vou dizer? Para decidir quem vai ganhar essa guerra. Você pode deixar o espírito mais fortalecido dentro de você. Como? Hoje eu vou separar um tempo para ler as Escrituras. Hoje eu vou deixar um pouquinho no celular. Hoje eu vou tirar um dia da semana, vou jejuar. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou ouvir uma pregação, vou escutar louvores, eu vou meditar nas coisas do alto, eu vou buscar ao Senhor. E aí você está alimentando o Espírito que habita em você, e aí a sua vida vai começar a mudar. Hoje poderia ficar em casa descansando, não. Poderia, mais tarde hoje. Então você vê se alimentar a vida espiritual. Sim. Aí a carne vai cada vez mais se enfraquecer. Então se você alimenta o Espírito. E toda decisão é importante, pastor. Poderia estar dormindo, poderia estar na feira, né, comendo um pastel especial, né, Gilson? Especial. Depois aí fica a dica aí, mano. O café da manhã daqui tá melhor que a feira, falou. As coisas do céu têm recompensa. Sim. Isso que o pastor falou é verdade. Não sei nem se você ia falar isso mais pra frente, mas deixa eu ver, ver aqui agora. Jesus falou, né, oreis para que não entreis em tentação. Então é como se ele estivesse se antecipando a guerra, ó. Para eu não chegar no momento da tentação que Tiago fala lá, que acontece pela cobiça e é uma guerra em processos. Jesus já ora antes e prevalece em oração para não precisar nem entrar nesse lugar de combate, já para vencer. É como se ele vencesse a guerra antes de começar. Verdade. Se você permanece alimentando sempre o Espírito. Muito bom, porque isso é vamos usar esse termo, uma ferramenta, a oração. E ela é tão boa porque Jesus fala, né, para a gente vigiar e orar, para não entrarmos em tentação. Então é perfeito, é você antecipar uma situação futura. E de fato, quando você está em oração, é diferente, porque você está mais ligado com Deus. E aí você precisa praticar o que Jesus também fala, a vigilância. E eu creio, irmãos, que consegue vigiar melhor quem orou. Eu creio assim. Porque a partir do momento que eu orei, eu conversei com Deus, eu falei com Deus. E o Espírito Santo, ele pode me dirigir ali, e ele dirige, porque, irmãos, quem ora em nós é o Espírito Santo.
Ele diz que a gente não sabe orar, não consegue orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele está ali naquela situação nos preparando, né? A gente acorda e ora, vai trabalhar, e quando a gente vive aquele dia, a gente lembra do que a gente orou. Então, como o Gabriel bem falou, a gente se antecipa a algumas situações. Quem pode ler aí? Lê aí, Ju, tá com a Bíblia fácil aí no celular, versículo 17. Gálatas capítulo 5. A gente lê o versículo 16, a Juliana vai ler o versículo 17. Pregadora do Evangelho, Juliana. Gálatas 5, 17. Isso. O capítulo ou o versículo? Versículo. O capítulo é 5, né? Tá. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso. É uma versão muito diferente. Sem problema, tranquilo. É uma guerra, né? Como eu falei anteriormente, já antecipando o verso 17, é uma guerra. E a carne, ela vai querer as coisas. Entenda isso, tá, irmãos? Isso é muito importante. Deixe que o Espírito Santo fale com você aqui, porque aqui já é uma oportunidade que o Espírito Santo está concedendo para você e eu nos fortalecermos no Espírito. A carne, ela deseja as coisas que desagradam a Deus, tenha isso em mente. E o Espírito Santo, ele quer aquilo que agrada a Deus, né? Então, logo isso causa um conflito. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar das palavras de Jesus, né? Que é o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse: quando ele vier, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, né? Acho bonito o pastor Dwight Mamute, ele fala que o Espírito Santo ele tem um ministério de um holofote, e assim ele aponta para Cristo, né? E aí ilumina apontando para Cristo. Toda a sua obra é para nos conduzir a Cristo. Então tudo que ele faz, ele está nos capacitando para ir para Cristo, para mais perto de Cristo. Então, irmãos, escolha viver pelo Espírito Santo, porque assim você vai chegar mais perto de Jesus. E Jesus, ele se revelou, ele quer ter essa comunhão com você. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele está aqui, ele está em você, ele está e quer estar no seu dia a dia. Só que para isso você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza a ele. E é lutando, irmão, é lutando mesmo. Não seja um cristão assim, irmãos. Como vou usar esse termo, cristão fraco. Por quê? Porque não luta. Você precisa lutar. Eu creio que você tem vontades, eu creio que o Senhor te dá um ministério, eu creio que o Senhor quer que você vá mais longe, que você avance, que você lidere, que você conduza, que você ore, cante, pregue, abençoe. Só que tudo isso, para que tudo isso aconteça, você precisa lutar. É uma preparação diária, né? Tem aqueles dias que as pessoas não dão nada, é só mais um dia. Só que se você entende que você tem um propósito, todo dia é importante, né? Pense aí, para vocês entenderem bem, pense nas profissões de vocês, ou nas profissões que vocês querem exercer. Para que você seja o melhor naquilo, todo dia é importante, sim ou não? Sim. Você sabe que um dia que se você não der tudo de você, pode ter um custo. Então todo dia é importante, todo dia é um dia para se preparar. Todo dia é um dia para você manter a sua guarda acesa, né? Não vacile, não dê espaço, não dê brecha, lute mesmo, trave batalhas em oração, tenha propósitos com você. Hoje eu vou jejuar porque eu tenho um propósito, uma causa, um propósito familiar, um projeto da igreja. Eu vou ler porque, né, vai que eu sou chamado para pregar, ou então uma alma lá no meu trabalho me faz uma pergunta e o Senhor abre uma porta de pregar ali. Só que a gente precisa estar preparado, guerreando sempre, sempre, sempre. E acima de tudo, irmãos, a sua vida para com Deus. O interessante é que os crentes, ele deixa primeiro o problema chegar pelo orar. Então o Gabriel falou, tem que antecipar a oração para quando chegar o dia da adversidade, a gente está pronto, preparado. Vai vir a adversidade, para todo mundo, mas você vai vencer bem fácil. Agora, se você esperar primeiro chegar, aí você não vai ter força, e aí vamos fazer? Aí começa a decair cada vez mais a vida espiritual. Então, primeiramente, você tem que primeiro se fortalecer, orar ao Senhor, porque vai vir, e a hora da adversidade vai bater na porta de cada um. E quando bater, você está forte para resistir e vencer.
O louvor que a gente canta, pastor, aqui, um louvor muito bonito da harpa cristã que fala: quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus, antes de ir para a cruz, ele estava no Getsemane, guerreando em oração. Então isso é preparação. Então se prepare na escola da oração, na escola da renúncia, do jejum, na escola da leitura da palavra de Deus. Traga isso para a prática. Não deixa isso só no imaginário, só na mente. Um dia eu vou fazer, um dia não, um dia é hoje. Hoje é o dia, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Hoje é o dia. Então se prepare, esteja pronto e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já sentiu essa guerra interna dentro de você? É muito parecido com a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Mas já sentiu essa guerra aí dentro de você alguma vez? Já sentiu, Gabriel, uma batalha espiritual alguma vez? 232 mil vezes. Só hoje já teve uma, irmão. Todo dia tem uma guerra, irmão. Então, é guerra. Não tem outra palavra. Essa é a palavra que está sendo utilizada, né? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Pois não, Gabriel, pode falar. Essa sensação que a gente traz, assim, de falar que é uma guerra, e realmente que é uma guerra diária, ela já traz um desgaste, um cansaço só de pensar. Porque deve ser viver uma vida inteira só de guerra, né? Só que tem uma coisa que eu percebi na prática, e os homens da fé também mostram isso, que é o segredo para ser vitorioso quase que sempre, que é o segredo da rotina devocional. E eu percebi que na minha vida isso fez total diferença. Às vezes não é nem tanto as orações muito longas ou os jejuns muito prolongados, mas eu tenho aquele momento de oração todos os dias. Mas eu orei pouco hoje, mas eu orei hoje. E amanhã eu vou ter um momento de oração, um momento de leitura bíblica. Então muitas vezes, falando pessoalmente, meu maior inimigo foi o trabalho, que tive que trabalhar muito e não consegui ter uma rotina controlada, organizada, de todo dia ter um momento de oração, de entrar no quarto, né, amor? Falar, agora é o meu momento, tira o seu momento lá que depois sou eu, vai orar, ou então um jejum pelo menos por semana. Então eu acredito que uma aula sobre isso também, no futuro, seja muito importante, como a gente pode aprender a organizar o nosso dia, de forma que a gente consiga todos os dias alimentar o espírito, sem falhar, sabe? Sim, é importante, porque a gente não tem aquele entendimento de como executar, né? A gente até quer, mas não sabe por onde começar. Como, né? Tem até, tem livros que falam sobre isso, né? Até me vem a memória aqui agora, o próprio pastor Paulo Júnior, como passar o dia com Deus. E naturalmente a Bíblia ela nos guia, né? Se você parar ali para entender e buscar, você vai encontrar. O salmista fala, né, sobre buscar a Deus pela manhã, né, sobre passar o dia esperando a resposta do Senhor. Quando às vezes a rotina está um pouquinho corrida, falta tempo. Então me lembro até um dia, o próprio Gabriel, meu conselheiro também, estava com uma rotina assim que me demandava muito tempo, né? Eu estava trabalhando bastante, chegando tarde em casa. A importância de você dar umas escapadas, né? Você tem alguns momentos que você se afasta um pouquinho, você vai orar, você vai, sei lá, no banheiro, no corredor, né? Você se tranca ali por alguns minutos que seja e você faz uma oração, por menor que seja, mas ela tem um poder gigante, porque a sua alma está se conectando com Deus. Você precisa disso, você precisa estar guiado por Deus. Bom? Porque o versículo 18 diz que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais sobre a lei, né? A lei ela mostrava o que era certo, mas não dava o poder para obedecer à lei. A lei ela mostra o que é certo e indicava os erros que existiam em nós, mas ela não nos dava poder, ou seja, pela lei ninguém poderia se salvar, ser aceito. Mas o Espírito Santo ele dá poder para você viver de uma forma que agrada a Deus, para você viver de uma forma santa, ou seja, o Espírito Santo te concede poder. Porque entenda, o cristão ele foi liberto do pecado, né? O cristão agora ele consegue dizer não para as coisas do mundo, para as coisas que desagradam a Deus.
e para os desejos da carne. Você não é mais escravo do pecado, escravo da carne, escravo do velho homem. Você foi liberto pelo poder do Espírito Santo, através de Cristo. Ele te libertou, então ele te concede poder, e agora você consegue dizer não para o pecado, e você consegue dizer sim para o Senhor, dizer não para a carne. Isso aqui é guerra mesmo, irmão, porque não é fácil. Não é fácil, irmão, te acordar para a escola bíblica. Hoje eu vou passar o dia com Deus, eu vou, sei lá, sabe coisas que você faz? Todo dia eu vou dedicar esse dia para o Senhor. Hoje eu não vou abrir as mídias sociais, hoje eu vou ficar com a minha mente. O que é muito importante, irmão? Às vezes a gente fica com a mente sobrecarregada, às vezes a nossa mente está saturada, sabe? Internet, televisão, série, as mídias sociais. E a nossa mente está tão saturada que a gente começa a viver aquilo ali automaticamente. Então, os sacrifícios que você faz, sei lá, a partir das 20 horas da noite, eu não mexo mais no meu celular, eu vou pegar a minha Bíblia, depois eu vou dormir, né? E aí no outro dia, só a partir das 9. São coisas tão importantes, irmãos. São pequenas, mas são importantes, né? E é importante falar, porque hoje a gente tem essa guerra, que é uma guerra virtual, que ela acaba nos afetando fisicamente, porque a gente não consegue, a gente está tão saturado daquilo, cara, que a gente não consegue, quando vai ler a Bíblia, ler um versículo, a mente não está funcionando, não está indo legal, aí ajoelha para orar, a mente está tão cheia de coisas que você não consegue se esvaziar, né, para que o Senhor venha e aquele momento comece a fluir, né? E aí a gente assistiu tanto, fica vindo aquelas cenas na nossa cabeça, então a gente está sobrecarregado. Então você precisa lutar contra coisas pequenas, coisas grandes, coisas espirituais, contra coisas do dia a dia, contra pequenos prazeres, coisas que vêm, celular, seja o que for. Lute, faça força mesmo, guerreie, diga não, depende de você com relação a isso. E se você assim o fizer, automaticamente quando você decidir colocar um propósito no seu coração, o Senhor ele vai visitar a sua alma. O Espírito Santo ele vai visitar o seu coração e ele vai começar a dirigir a sua vida. Eu me lembro uma vez, que de vez ou outra eu faço isso, né? E eu tinha excluído basicamente tudo que é mídia social do meu celular, tudo. Eu me lembro quando eu precisava conversar com a Pri, ela tinha que me ligar, uma SMS, irmão. Eu tirei tudo, né? E fez um bem tão grande, irmãos. Literalmente, fez muito bem para mim. Porque aquilo me tomava tempo, né? Me distraía, me tirava do foco. Então eu cortei o mal pela raiz, irmão. Isso aí foi eu. Faço o que você entende que vai te aproximar do Senhor. Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa. Eu dei um exemplo de muitas outras coisas que eu tive que fazer e eu sei que você já fez. E é isso que o Senhor quer, que a gente continue fazendo. E aí uma coisa muito importante, aumente os níveis. Aumente os níveis. Sabe? Vá para um nível mais elevado. Se ontem eu fiquei, sei lá, ontem eu passei 1 hora, passei 10 minutos, hoje eu vou ficar 15. Passei 5, vou ficar 10. Eu li um capítulo, vou ler 2. Jejuei 6 horas, vou para 12. E assim você vai aumentando. Porque de repente você não quer fazer, né? Porque eu não consigo fazer tanto tempo. Mas faça alguma coisa. Subir isso vai nivelando. Subir degrau. Exato. Subir degrau, não descer. Sabe quando a gente joga videogame, vai passando as fases, vai ficando mais difícil, não vai? Vai ficando mais difícil, mas você vai ficando bom também no negócio. Agora eu botou bom isso aqui entende, né? E é só um exemplo, né? Mas não é que você vai ficar bom, porque é o Espírito Santo que vai te fortalecer. Aí vai chegar uma hora que você vai pegar a Bíblia assim, você vai ler aquilo ali com um prazer tão gigante. Você pegou aqui, nossa, eu já li Gálatas, Efésios, estou lendo aqui as cartas de Paulo, nossa, eu vi aqui, Paulo ficou preso, não sei o quê, olha o que ele escreveu para a igreja de Roma, que coisa maravilhosa, né? Aquilo vai te enchendo de prazer. Aí tem palavra que você leu tantas vezes. Não entendi. Aí de repente você lê e a letra salta para você, né? Falando, nossa, mas é isso! Não, olha o que Deus está falando comigo aqui. Então, claro, eu li tantas vezes, não sabia que era isso. Aí, teve uma vez que a Gabriela lá na loja, né? Ela veio com o olho cheio de lágrimas para mim. Aí, o que foi, Gabriela? Ela, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente escuta isso todo culto.
O temor do Senhor precisa de sabedoria. Né? Então quer dizer que o temer a Deus é a fonte, é o início, e a sabedoria vem através disso. Ela, mas eu só entendi agora, ele tá chorando. Tem hora que a palavra ela nasce em nós porque nós já estamos com o coração pronto para a palavra. Exato. E faz uma diferença, né? Um coração pronto, é uma boa terra para a semente da palavra ser plantada. A nossa mente abre, né? Com certeza. Aí começa a gente vai esclarecendo tudo, né? Se eu pudesse até dar um conselho assim, um primeiro passo, leia as Escrituras, porque ela vai guiar, ela vai nortear todas as outras áreas da sua vida. No Salmo 1, chama de bem-aventurado o homem, né, a mulher, que tem o seu prazer na lei do Senhor, né, na palavra de Deus, e na sua palavra medita de vez em quando. Vez ou outra. E medita, se possível, quanto dá. No ônibus, Gabriel. Esperando na fila do ônibus. Parei ali, estou esperando o ônibus. Eu vou ler um versículo aqui e volta. Cumpri a minha cota para com Deus. E aí, Deus, até amanhã. Então, irmão, isso aqui é maravilhoso, né? Você ter o prazer na lei do Senhor, na sua lei, meditar dia e noite, né? Eu me lembro, só se meditar, bem rapidinho, eu me lembro de missionário Hudson Taylor, foi um grande homem de Deus, cara. Ele fez obras na China, né? Pra vocês terem ideia, a biografia fala que o sol não nascia na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos, orando. E tem um filme dele na internet, pesquisa lá depois, Hudson Taylor, missionário na China. Ele lia a Bíblia dele o tempo inteiro, irmãos. Onde ele ia, ele estava com a Bíblia na mão assim, ó. Parava na fila e ficava lendo a Bíblia, andando na rua, e a Bíblia estava aqui, ó. Parou, leu. Uma coisa maravilhosa. Pois não, Gabi, pode falar. Ele tem um vídeo, né, de um cara que ele faz isso. Ele fala, se você lesse a Bíblia como você usa o celular, aí já acorda, a Bíblia tá embaixo do travesseiro. Aí ele vai no banheiro, tem a Bíblia na mão. Aí começa a ler. E é verdade, é dispensar, né? É verdade, irmãos. E assim, é possível, sabe, irmãos? Não é impossível. É possível, sim, fazer. É possível, é mandamento. Deus falou para Josué a importância. Ele tinha muita coisa para fazer, Josué. Tinha muita coisa. Só que Deus falou que para que ele conseguisse fazer, ele iria precisar meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E só assim ele seria bem sucedido em tudo que ele iria fazer. Então, leitura das Escrituras, irmãos, é mandamento. Para você crescer com Deus e através do Espírito Santo, leia a sua palavra, leia a palavra de Deus, né? E, irmãos, eu vi uma frase esses dias que eu falei, até conversei com a Priscila, e ainda mais sobre a importância de ler, ser renovado para aprendermos. Até conversar, tá ligado ali na internet? Brincadeira, não vai deixar. Esse dia eu estava fazendo um estudo, né, que eu fui pregar, e o tema era lá, Atos capítulo 8, estava lendo ali para você estudar. Ali fala sobre Tiago, né, que ele foi pregar para o eunuco e tudo mais, vai avançando, falando um pouquinho sobre ele. Quem que é aquele Tiago ali, irmãos? É o apóstolo Tiago? Não é não, pastor? Do eunuco foi Filipe. Isso, desculpa, eu falei Tiago, mas é Filipe. Justo esse nome. É o apóstolo Filipe? Quem sabe dizer? Pegou o eunuco, né? Isso. Ele era diácono, não é? Exatamente. Não era o apóstolo Filipe, é o diácono Filipe. Lá em Atos capítulo 6, versículo 5, fala de Estevão, e aí cita Filipe também como um dos 7, né? E aí no capítulo 8, dada a perseguição na igreja, a igreja se espalha pregando o evangelho, e aí Filipe vai pregar o evangelho em Samaria, e o Senhor opera grandes coisas de salvação naquele lugar, e gera uma grande alegria lá em Samaria. E aí ele vai em seguida, prega para o eunuco, aquela coisa maravilhosa que nós conhecemos. Ele diz que ele sai evangelizando as demais regiões. E aí quando chega lá no capítulo, agora se não falha no capítulo 21, Lucas escreve que ele, né, os servos, ele, Paulo, os irmãos, eles foram pousar na casa de Filipe. E aquele que antes era o diácono, lá no capítulo 6, ele fala Filipe, o evangelista, se tornou evangelista. E agora ele tinha 4 filhas que eram profetizas. Então, eu aprendi isso essa semana, irmãos. E assim, já li a Bíblia, né? E já estudei bastante, mas
quando a gente vai lendo, vai buscando, a gente vai aprendendo. Eu sei, irmãos, que fugir um pouquinho do tema, entre aspas, porque a gente está falando sobre o estudo bíblico, né? Que é uma coisa que o Espírito Santo é em nós. E aí eu trouxe, porque você vê, a Madalena falou, não sei se todos sabiam ou não sabia, aprendi essa semana. Então o Espírito Santo, ele tem coisas para nos revelar, que a gente não sabe. E a gente sabe como? Estudando a palavra de Deus. Só uma observação, o que você falou, a gente aprende. E mesmo as coisas que a gente acha que sabe, não é revelada da maneira como a gente pensa. O exemplo é a Gabriela. Ela já sabia que o temor a Deus era o princípio da sabedoria, mas não como tem que saber, não profundamente. Então, mesmo quando a gente já acha que sabe, ou já conhece, que nem a história do caso do Felipe, vamos supor que você já soubesse. Mas sempre tem algo a mais para ser revelado. Além, né? Tem sempre uma profundidade, mesmo você já sabendo ou não. Perfeito, né? Gil, porque ali eu até, foi algo que o Senhor me dirigiu a falar, até pregando, porque ali era sobre o que tinha acontecido através da igreja de Filipe, e Filipe foi um ensino para nós sobre perseverança, porque ele era um diácono, mas escolhido por Deus, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Olha a importância, o Espírito Santo. E ali, diante da perseguição que se acendeu contra a igreja, ele não parou. Ou seja, Deus ensina, persevere em meio aos obstáculos. Continue, vá firme nos propósitos que o Senhor te chamou. E aí ele teve a oportunidade de pregar para um homem, né, um homem importante, que a história, né, vai dizer que aquele homem, quando ele volta para a sua cidade, né, ele continua a obra também pregando o evangelho, né, e lá na frente você vê que agora ele é um evangelista e tem 4 filhas que são profetisas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Esse aí foi o que desapareceu de um lugar e apareceu no outro? Tinha poderes? Ele tinha poderes? Superpoderes e andar contigo. Quando eu era criança eu queria ter esse poder aí. Teletransporte. Eu quero até hoje, mano, né? Era essa coisa que eu quero até hoje. Ele apareceu de um lugar e apareceu do outro que ele nem sabia, mas Deus estava conduzindo. Foi o que nós falamos na aula passada, que o Espírito Santo era o agente, é o agente da igreja. Sim. Olha só que autoridade que ele tem. O Espírito Santo tira o homem de um lugar sem falar para ele. Ele não falou, fecha o olho que eu vou te levar. Não falou nada. Ele pegou o varão e colocou esse varão em outro lugar. E se vira para entender o que eu estou fazendo, mas eu estou agindo. Então, a igreja precisa compreender esse Espírito Santo, essa mão invisível que está o tempo todo agindo em nosso meio. E ele foi levado até lá porque tinha alguém lendo algo que não compreendia. Sim. E se ele não fosse um homem que entendesse, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, ele nem ia estar ali, porque ele também não ia ter capacidade de explicar. E o rapaz ali estava lendo Isaías capítulo 53. Então, irmão, faça um compromisso. Escreva assim: eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler mais o livro santo de Deus. Pois é, irmão. Então, agora com tudo isso, eu entendo que Felipe sai correndo atrás da carruagem. Quer dizer que ele ainda tinha fôlego ainda para perguntar para o eunuco o que ele estava lendo. Correndo. Né? Aí ele faz a obra e é transladado, né? Sobe dali, aparece lá em Azoto e começa a pregar a palavra lá. Ele chega lá, onde eu estou? Tá bom, para pregar? Vou pregar. Começa a pregar, né? Então é isso. Agora veja bem, correr como mais do que cavalo. Ser transladado. Gente, imagine a profundidade que tem o Espírito Santo. Né? Ele que faz tudo isso. Você vê que poder. Então, muitas vezes, nós não recebemos coisas maravilhosas, como diz a palavra, sinais, prodígios, milagres, coisas grandes, nós não recebemos e nós não vemos simplesmente pelo fato de não buscar, de não se dispor, de não querer, de a minha cama está mais gostosa, Deus fala, mas eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, bota tanta coisa na frente do Espírito Santo, e o Espírito Santo é tão assim, sensível, né? A Bíblia coloca ele como uma pomba, porque a pomba é assim, chegar perto da pomba, ela voa, né?
Então, a gente tem que ouvir a Ele, dar ouvidos a Ele, porque para cada um de nós Ele fala. Ele fala no testemunho interior, Ele fala através da palavra, e muitas vezes a gente não quer ouvir, não quer fazer o que Ele nos manda. E às vezes o mandado dele é o que vai nos dar alegria, vai nos dar paz, vai nos dar vitória, vai nos ajudar naquele dia. E às vezes a gente não quer ouvir. Aí quando a gente quer ouvir, ele já se foi, é como a pomba, voou. Então a gente precisa ter esse respeito, esse amor, esse temor para com o Espírito Santo. Porque se nós não somos hoje transladados de um lugar para outro, é porque a gente não está buscando como deveria buscar. Não está fazendo guerra, né? Não está guerreando. Porque este homem guerreou. Ele guerreou contra o medo, porque tinha uma perseguição e se fosse pego poderia morrer. Por ser fiel à mensagem do Evangelho. O que você precisa fazer guerra hoje? Filipe guerreou contra o medo. O que você precisa guerrear? Você guerrear contra a ganância, contra a raiva, ou sei lá o que? Vamos ver se de repente está em um desses itens que a gente vai citar aqui agora, a partir do verso 19. Verso 19. Eu vou falando de maneira pausada. Por mais que a gente poderia só passar, mas não é bom, porque é bom a gente, não todos, mas pelo menos alguns aqui dos que é citar, a gente esmiuçar, para a gente compreender que de repente a gente pode praticar essas coisas que estão extinguindo, entristecendo o Espírito Santo, e por isso você e eu podemos não estar crescendo espiritualmente. Então olha só, versículo 19, o apóstolo Paulo fala: ora, as obras da carne são conhecidas. Obras da carne são conhecidas. E são, aí fala, prostituição, relação sexual ilícita. Então, tudo aquilo que é, em resumo, o sexo fora do casamento e dentre outras relações que são ilícitas, aquilo que não é aprovado pelo Senhor. Então, o primeiro item que o apóstolo Paulo vai citar, aí ele vai falar sobre impureza, né? Uma pessoa que tem desejos impuros, lascívia, que significa o quê? Eu não sei se de repente nas traduções de vocês está um pouquinho diferente, tá, irmão? Esse é o terceiro item, lá no verso 19, que fala sobre desejos e comportamentos sexuais descontrolados, sem vergonha ou sem respeito, que busca apenas o prazer e desconsidera a santidade, né? Então, uma pessoa que ela tem desejos que são carnais, e aí desagrada ao Senhor. Aí no versículo 20 ele fala sobre idolatria. Aqui é algo até claro, irmãos. Quando fala de idolatria, a gente sabe que é uma pessoa que ela adora falsos deuses. Mas o que é importante a gente ter em mente também? Que muitas vezes a gente pode ter práticas ali no dia a dia que a gente não vai percebendo, mas vai ficando tão ligado à nossa vida que é perigoso virar idolatria. João Calvino, ele falava que o nosso coração é uma máquina, uma fábrica de ídolos. E é mesmo, porque às vezes, sem que a gente perceba, a gente está praticando uma coisa ali que desagrada ao Senhor diariamente. E aquilo se torna uma idolatria, né? A gente vai sempre fazer, né? E começa a ter aquela prática ali diária, seja com alguém, com algo, com um time, seja com o que for. E a gente começa a ter aquela prática ali diária, né? E sem que a gente perceba, aquilo vira uma idolatria, né? E aí vai falar também sobre feitiçarias, né? E aqui é interessante, irmãos, porque a palavra grega aqui para feitiçarias, né, é sobre, a palavra que aparece aqui é farmaquia, de farmácia mesmo, né? Porque está falando sobre o uso de drogas. Eu creio que aqui ninguém usa droga não, né? Pode dar droga, usar droga desagrada ao Senhor, então vigia aí, viu? Então assim, mas é importante a gente entender o significado da palavra. Eu confesso, sempre achei que fosse uma coisa diferente, mas é isso, feitiçarias. Está falando sobre o uso ou a administração de drogas. E aí ele vai falar sobre inimizades. Inimizades, isso é muito importante, porque às vezes a gente pratica isso, a gente precisa ser uma pessoa amigável, né? Uma pessoa que faz amizades e não inimizades. Vocês viram lá em Provérbios, capítulo 6, sabe não, tá, irmãos? Que ali Salomão ele vai falar de 6 coisas que o Senhor odeia.
Ele vai dizer que a sétima o Senhor abomina. O que é essa sétima coisa, Gabriel? Você lembra aí, mano? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos, ou seja, o causador de inimizades. Seja um pacificador aonde você estiver, irmãos. Não crie, não destrua ali, causando ali barreiras, né? Colocando um abismo entre as pessoas. Pelo contrário, crie pontes entre as pessoas, no seu lar, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança, né? De repente uma pessoa chega para você, ela não gosta de fulano, seja um intermediador, faz gostar, por que não gosta? Né? Já sentou, já conversou, eu vi um conflito interno ali, sei lá, vou dar só um exemplo, tá? De repente o pai brigou com o filho, aí a mãe vai lá, administra aquilo ali, né? Ou o filho com a mãe, ou sei lá, e aí o filho vai lá, administra. Isso você pode fazer. Seja alguém que não separa, mas alguém que une. E principalmente, irmãos, no contexto de igreja. Por quê, irmãos? Tem muitas igrejas que não crescem porque são divididas. São igrejas que têm inimizade. Então, ou seja, aqui é um projeto, é uma obra, não um projeto, é uma obra que Deus está fazendo. E nós podemos crescer como uma igreja unida, uma igreja que tem amizade, porque a partir do momento que começar a surgir inimizades, né, que é o que o apóstolo Paulo está falando, que é uma obra da carne, como o Espírito Santo vai operar entre nós? Como ele vai derramar no Espírito se não houver comunhão, se não houver intimidade, amizade, companheirismo, parceria? Se não tiver, irmão, nós pode passar aqui o casal está glória, o casal está ali, quer falar, eu falo, Gabriel, calma aí, casal, segura. Se não tiver oração, ou melhor, se não tiver união, ele pode, o pastor dizer assim, vai ter relógio de oração. Nós vamos orar de domingo de hoje até domingo da semana que vem, nós podemos orar, mas dificilmente o Espírito Santo vai operar, porque ele não vai operar na amizade, né? E tem outros pontos também, que ligados à inimizade, mas primeiro Gabriel foi o primeiro a levantar a mão. Vou na ordem dos que eu vi, tá, Gabriel? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus antes falou de 6 coisas que ele odeia, e o texto mostra que essa última ele abomina, é pior do que as outras, na visão de Deus. Palavra forte, né? E entre as 6 tem coisas, por exemplo, pés que se apressam a fazer o mal, né, derramar sangue, mas mesmo assim Deus abomina mais do que semeia contenda entre os irmãos. Parou para pensar nisso? Que Deus não pensa como a gente nessa questão? Porque semear contenda entre os irmãos nada mais é do que a fofoca, de eu pegar algo aqui e eu falar para o outro, distorcer fatos para criar problemas. Talvez esses problemas já existem, mas eu pioro. Talvez não existem, eu crio. Sim, Quem normalizou a fofoca? Porque parece que ficou normal. Fofoca santa, Deus. Essa é boa, né? Gente, não tem brincadeira nenhuma nisso aqui. Se Deus abomina a um nível maior, e isso mostra o que do outro lado? Mostra que Deus ama muito a comunhão. Sim, muito. Porque qual que é a diferença de abominar e amar? É o contrário, né? Então, se ele odeia quem faz o problema acontecer, ele ama o pacificador de um jeito tão grande. Ele ama quem une as pessoas, quem faz comunhão. Uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos não nasceu de novo. Eu assino embaixo. Não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai ser um espírito de contenda, nunca. Ponto final. Gabriel. É só um comentário, né? Que eu ouvi o Hernandes Dias Lopes comentando sobre a família, né? Ele vai falar sobre a contenda entre os irmãos mesmo, né? Tipo, Liana, Helena, são minhas irmãs. E eles falam que os irmãos não nasceram amigos, eles nasceram inimigos. E é os pais que têm que colocar essa ordem dentro de casa, né? E eu achei isso tão incrível, porque eu vi isso dentro da minha casa. E eu exalto aqui os meus pais por conta disso. Porque eu lembro que quantas vezes eu e as minhas irmãs a gente brigava, vamos dizer, com a Juliana, brigava com a Juliana, a minha mãe vinha, aí eu ia conversar com a minha mãe em nenhum momento ela ia contra, sabe? Ou então colocava mais assim, fogo na lenha, não. Fogo na lenha, lenha na fogueira. Lenha na fogueira.
Pelo contrário, ela falava assim, Gabriela, às vezes ela não estava muito bom, não tempo pra ela, sabe? Fazia eu olhar pro outro lado, sabe? Da coisa. E eu via isso, e hoje eu vejo que hoje eu entendo mais as minhas irmãs, assim, e a gente, por mais que a gente brigava, assim, mas era uma coisa, não era mais uma coisa assim, ai, eu odeio ela, não gosto dela, mas era uma coisa que a gente conseguia, assim, entender, e eu acho isso lindo, porque, os meus pais, eles ensinaram a gente, eles não semeavam mais contenda ainda, né, não colocavam mais pressão ali pra você ter raiva, né? Você terminou? Desculpa. Até eu ia trazer exemplo bem rapidinho bíblico com relação ao que você está falando. É só a gente olhar ali, Isaac, né? Isaac e Rebeca, meio que eles permitiram ali que tivesse algo, né? Você vê que Jacó ele era mais ligado com Rebeca, né? E você vê que depois Jacó ele comete o mesmo erro, né? Ele tinha ali uma predileção por José. E isso permitiu que os outros irmãos de José, né, ficassem com tanto ódio de José a ponto até mesmo de vender José como escravo. Então, ou seja, os pais, esses pais que são ali exemplos da Bíblia, eles não administraram bem ali a criação dos filhos, permitindo que houvessem disputas, né, invejas entre eles. Você ia falar mais alguma coisa? E principalmente nessa questão, Henrique, de falar assim, o filho preferido, né? Eu não acredito nisso, antes eu acreditava, porque até então era mas ficando hoje eu entendo mais. Não, porque na questão assim, não é que tem um filho preferido, os filhos que são diferentes. Exemplo, eu era muito assim, agarrada com meu pai, vivia no cangote dele, vivia beijando, abraçando, tudo assim. E todo mundo achava que meu pai, eu era queridinho do meu pai, mas não era ele que era assim comigo, era eu que era assim com ele. Tanto que quando eu parei de fazer isso, ele nem fez isso comigo, ele deixou tirar. Né? Depois eu casei que eu melhorei isso, né? Mas assim, eu ficava muito em cima dele, mas não era ele que era comigo, era eu que era com ele, e cada um tem o seu jeito, né? Então assim, até nisso não é o que os pais escolhem o preferido, né? Então eu acho isso muito bonito e eu parabenizo os meus pais por isso, porque quando eu aprendi eu falei, nossa, que legal, e meus pais faziam isso e eu nem sabia que eles estavam fazendo certo, né? Eu tinha raiva quando comecei, minha mãe tá do lado da defendendo, mas não, eu tenho certeza que também pra Juliana, minha mãe falava a mesma coisa de mim, não, Gabriela não tá bem, tenho certeza disso. Muito bom, isso é muito importante, né? Fundamental, necessário para um bom convívio no lar. E eu acrescento que a Gabi falou por último a questão do pastor de Garcia, essa possibilidade, a gente aprende o que também, irmãos? Deus também não tem os seus filhos prediletos, mas ele tem aqueles que buscam mais a ele. Então ele vai se revelar mais a esse. É a mesma coisa conosco. Beth, pode falar. Eu ontem fui numa igreja, aí as irmãs estavam nítido que elas estavam meio que entre atrito, elas, sabe? O clima não estava bom, estava hostil. Não estava. É tanto que o próprio pastor percebeu que o clima estava pesado e pediu uma oração. Né? Foi na hora que ele sentiu mesmo assim que o negócio estava carregado, foi aonde fluiu, né? Porque é a obra do inimigo isso, né? Que nem elas estão falando, é coisa mais linda do negócio desse, né? Eu já tive o mesmo o privilégio que elas, né? Porque eu não sou uma filha muito chegada, né? Não tive esse amor todo, esse carinho, essas coisas que elas estão falando assim, mas eu entendo que é obra do inimigo mesmo, porque meus pais não tiveram essa mesma criação, né? E as minhas irmãs, a união, por mais que sejam cristãos, hein? São cristãs. E há um atrito que eu falo assim, qual a necessidade disso? Ou às vezes eu pergunto para ela qual é o Deus que elas estão aprendendo, porque eu não conheço, eu desconheço o que elas estão aprendendo, né? Em questão de ser amigos e tudo. E a questão de tipo, o Pedro, a gente tomar ranço, sabe? É até uma palavra horrível, ranço, né? Tomar raiva de uma pessoa, cara, é uma coisa tão desnecessária, sabe? Quando você procura perceber que o erro não está na pessoa, o erro está em você, sabe? Quando não te agrada na pessoa, tem alguma coisa errada com você, não é com a pessoa, né? Então, eu acho assim, você tem que se redimir, você tem que se olhar mais e falar, puxa, não, a pessoa é tão legal, não dei oportunidade de conhecer, sabe? Ou então às vezes você vê o irmão passar do seu lado e não falar com você e fala, poxa, aquele cara ali, diz que é crente, hein? Nem fala comigo, não, bom dia, não dá, me conhece, nem olha na minha cara, passou por mim. Cara, ele não
não quer, não faz ele, faça você sua parte. Eu vim aprendendo muito isso no passado tempo. Eu carregava muito isso pra mim, sabe? Achava que eu era só eu, ou então tem alguma coisa de errado com a pessoa e a pessoa não vem. Não quer falar? Não fala, mas eu quero fazer a minha parte. E a parte que eu sei que é correta está aqui, ó. Que é onde eu vim aprendendo com vocês. Porque eu era muito a Beth, assim. A Beth chegou o carão, já chegou, entendeu? Já tinha até medo de se aproximar de mim. E hoje eu aprendi que isso é coisa do inimigo mesmo, que coloca uma barreira entre nós, sabe? Que não há necessidade disso. Se nós somos escolhidos do Senhor, se somos, como é que o pastor falou, lavados, somos lavados e remidos, pra que isso? É a coisa que às vezes meus filhos me perguntam, mãe, por que tanta divisão entre as igrejas? Tem hora que eu me pergunto, não tenho que me perguntar, porque a gente serve o único Deus, pra que essa divisão toda? Por que esse povo andou prendendo durante esse tempo todo? Né? Porque a gente deveria ser todos irmãos, a união deveria ser uma só, porque o nosso Deus ele é único. Eu vim aprendendo. Hoje fica evidente para nós que essas coisas assim que você citou são as obras da carne. E aí o oposto disso é, só um minuto, é a obra do Espírito. E assim, é algo que o Espírito Santo, aqui a gente vai falar, quando entra nas coisas boas, sobre fruto. Então tem um fruto bom, né? Está falando sobre o fruto é algo que você colhe. Então vou colocar assim, ó. O que você espera colher de um cristão? Aí a Bíblia vai citar. E o que se é esperado colher de alguém que anda segundo a carne? É o que nós estamos falando agora. Então, ou seja, tem os que vivem pela carne e tem dentro da igreja, tem nas famílias, tem em todos os lugares. Mas tem os que são chamados para viver pelo Espírito, que às vezes podem abrir espaço para que a carne vença. Só que você não foi chamado mais para viver assim. Então cabe a você e a mim fazermos a nossa parte. Porque a gente vai esperar do outro. Se Jesus fosse esperar de você, você não seria salvo. Ele foi e se entregou na cruz do Calvário para te salvar. Então quando eu não espero do outro, eu faço a minha parte, então eu estou em paz, porque eu estou fazendo o que a Bíblia pede para que eu faça. Então o fruto evidenciado na minha vida é um fruto de um verdadeiro cristão. Só que infelizmente essa não é a realidade de muitas pessoas e de muitas igrejas. E aí depois nem adianta orar, jejuar, subir monte, descer, o Espírito Santo opera, ele não vai operar. Não vai operar. Se aí jejuar, aí o Espírito Santo pode agir, quebrar aquela corrente do mal. Só que muitas vezes é tão simples, calma, eu ver o Espírito Santo agir, é só chegar na Helena, me perdoa. Aí Deus derrama uma graça na igreja. Certa feita um pastor foi pregar, e o pastor Hernandes, Gabriel, só um segundo, tá? Rapidinho. E aí um pouco antes dele pregar, ele se reuniu ali com o pastor, e o pastor falou, pastor, eu estou aqui já tem tanto tempo, já tem muito tempo que eu estou aqui, e já vai fazer, acho que ele falou assim, coisa de 5 a 6 anos, pastor, que nenhuma alma se convertia na igreja. E aí eles ficaram ali, abismados e tudo mais. E aí o pastor Hernandes foi pregar e o Senhor o dirigiu a pregar sobre perdão. E aí no meio da mensagem ali, quando ele falava sobre perdão, pastor, guiado pelo Espírito Santo, falou que uma irmã deu um brado na igreja, mas deu um grito. Não aguentou, a palavra penetrou o coração, ela correu até outra irmã, deu um abraço, pediu perdão. Deus derramou uma glória na igreja, que aquele dia 12 almas se converteram. Só naquele dia. Só naquele dia. Perdão, né? A falta de perdão impedia o Espírito Santo de operar. E isso é verdade. Depois, eu já falei, não sei se vocês vão lembrar, mas depois estuda sobre os moravos. O que impedia eles de viver um avivamento era a comunhão de uns para com os outros. Ju, pode falar. Então, o Gabriel até mencionou, né, sobre a fofoca. Em Provérbios fala que o poder da morte e da vida, ela está na língua. Então, por isso que é tão abominado por Deus. Porque se você parar para pensar, realmente você pode matar uma pessoa por conta da sua fofoca. Sim. E aí eu estava lembrando, eu trabalho com uma pessoa que ela vive em função de fofocar. E não é assim uma fofocazinha, ela futuca para ela achar alguma coisa, para ela usar aquilo contra você, para ela usar aquilo contra um colega. E aí você fica pensando, a pessoa se dedica, o tempo que a gente fica lá trabalhando é a dedicação em fofoca. Ela vai de um departamento para o outro, aí ela entra, ela vem até falando baixinho assim, ela fecha a porta, ela fala, ai, tem uma coisa para te contar. E já vem assim, parece que vem aí fala, a gente não reage
porque a gente não compactua com isso. Tem eu e mais uma colega que somos evangélicas, e ela é evangélica. Ela vai na igreja. Ela vai na igreja. Ela vai pro céu da boca da onça. E aí ela vem pra falar, eu falei, o que acontece? E aí eu e essa outra colega que somos também evangélicas, a gente só fica assim, tá bom, amiga. Aí ela sai, a gente, pelo amor de Deus, mas o que leva uma pessoa a trazer? Tipo assim, a gente não vai fazer nada com essa informação. Só que daí ela fica futucando pra ver se acha alguma coisa nossa, pra amanhã ou depois ela vir. E, inclusive a minha gerente chegou em mim e falou, cuidado com o que você fala pra ela, porque ela está vindo falar pra mim e ela está indo falar pro seu chefe. Então, cuidado, ela está indo falar com o doutor. Então, assim, cuidado. Ela falou assim, eu falei, mas eu não tenho nada pra falar pra ela. Aí ela falou assim, não, mas é que dependendo do que você fala, ela vai distorcer aquilo e ela vai levar, Deus sabe como, pro doutor, e isso vai te prejudicar. Então, ela sempre assim, a minha própria gerente veio, e a minha gerente é espírita, ela veio falar com a gente pra gente tomar cuidado, porque ela distorcia informações para benefício próprio. Então, assim, a pessoa vive em função de destruir a vida do outro. Isso é muito perigoso, isso leva realmente à morte ou ao ouvido. Procurando só no ouvido, né, ali para poder causar todo tipo de mal, né? Então, não seja você, primeiro, boca que fala essas coisas. Pense, irmão, pense uma, duas, três vezes, eu preciso mesmo falar. Eu preciso falar isso pro Cauã, deixa o Cauã, deixa o Adriano, eu não vou falar, não envenenar a pessoa. Não faça isso. E até ouvir também, né? Não, pessoal, primeiro não fale. Não, na sua casa, irmão, proíba a fofoca na sua casa. Ó, se um dia alguém chegar lá e começar a falar mal de mim, manda ela embora. Fala mal do pastor, não vem falar mal do pastor de ser aqui não. Fala mal, sei lá, do seu patrão que nem conhece, não deixe, não permita, e não fale, não ouça. Proíba tais coisas. De você fazer e de você ouvir. Fulano chegou, eu já fiz isso, irmão, de coração. Uma vez a pessoa chegou perto de mim, começou a falar de alguém assim, eu peguei e saí de perto. Eu acho que ela ficou meio sem graça, porque tipo assim, ela vivia disso. Então, eu quando ela veio falar comigo, tá? Ô Gabi, deixa só, que a Beth levantou a mão um pouquinho antes, aí depois você já fala, tá? É que o ato de perdoar não é muito fácil. A gente fala do perdão assim, não é muito fácil, né? Para pessoas que, tipo, realmente têm o coração fechado. Mas quando você libera o perdão, é uma coisa... É surreal. E eu posso falar isso por experiência mesmo. E com cristãos de verdade, viu, Pedro? Gente assim, pastor, missionário, tudo, de tipo, de ficarem sem falar comigo 4, 5 anos, por eles mesmos falam assim, Beth, eu não cheguei por unir você, porque eu não conseguia liberar o perdão, ou por orgulho mesmo, entendeu? E eu levar nomes e sair me defamando, né? Sem necessidade, eles estando errados, mas não admitiam o erro deles, e eu, né? Porque não sou eu, mas é quem vive em mim. Né, trabalhar na minha vida, no meu coração, e lá me perdão por algo que eu nem fiz, que eu fiquei sabendo, assim, tipo, nem passava na minha cabeça de você levar nomes e ser julgada por algo que você não fez, mas você ir lá e perdoar, e a pessoa está em cima do púlpito e fala assim, puxa, eu não tive a coragem que você teve, agora esse peso saiu das minhas costas. Mas é muito bom, é bom demais perdoar. Que você faz para a sua vida e faz para a vida da pessoa. Verdade, porque é um fundamento também, não é verdade? Está escrito na palavra do Senhor, é impossível você agradar a Deus, você estando de tititi com um irmão, sabe? Não tem lógica. Sempre quando for no tocante ao perdão, quando ficar muito difícil, nossa, tá difícil perdoar, quase impossível. Lembra de Jesus. Não era fácil, assim, não é. Pense tudo que você fez no passado, fez e pode vir a fazer isso aqui, não, mas vai, pense em tudo que você fez. Jesus perdoou, né? A Bíblia diz que o Senhor ele lança no mar de esquecimento. Eu sei as coisas terríveis que eu fiz e eu fui perdoado por Jesus. E Jesus, irmãos, existe alguém como Jesus? Então ele perdoou, sendo quem ele é, o Filho único de Deus. Então nós também podemos perdoar, porque nós também somos falhos, somos pecadores. E a nossa vida fica até mais leve também, né? Muito mais, não tem comparação. Não é querendo ser bom, não, é uma coisa que eu já vivi. O ato de perdoar é muito bom, é muito bom mesmo. É uma prática cristã. Gabi, pode falar. Não, eu tinha uma amiga que ela falava assim, né? A gente chegava nela, Maria, posso te falar uma coisa? Ela, peraí, antes de você falar, é mal de alguém? Porque se for, eu não quero saber. Ela falava assim, e eu acho isso lindo, né?
Porque se a gente fizesse isso, eu vou chegar aqui. Vai até sem graça, né? Não, senhorita, na hora que ela não era grossa, eu ficava com raiva dela, achava bonito, né? Que ela falava direito com você, né? Ele falava, não, cala a boca, não quero saber, não. Eu falava assim, é mal de alguém porque eu não quero saber, porque isso faz mal. Aí ela, tá bom, desculpa, tipo, vocês sabem. Então você deixa de conversa. Era mal de alguém. Muito bom, bonito, cara. E aí, ó, pra gente poder avançar, se Deus permitir, Deus e os pastores permitir, mas ó, aqui ó, ele fala, né, a gente já falou sobre inimizade, você viu como rendeu? Quando a gente aprendeu aqui, irmãos, não é só aprender, é praticar. Ju, amanhã ela vai de novo querer falar mal de alguém, não escuta, sabe? Beth, possa ser que um dia alguém aconteça alguma coisa, perdoe, peça perdão, administre bem lá as relações com os filhos, pastores, todos nós, porque a gente está ouvindo aqui, mas se amanhã a gente não colocar em prática, cai por terra tudo isso aqui, irmão. Aí fica uma teoria linda, aquela coisa linda, mas na prática não tem nada. E esse é o problema de muitas pessoas em igreja, a falta da prática. Então, ou seja, inimizade, e a gente avançou bastante sobre isso, porfias, que está ligada ali, que é contenda, disputa, discussão, ciúmes, né? E aqui a Bíblia ensina sobre aquele desejo possessivo, exemplo. Essa pessoa é minha, ninguém mais pode se aproximar, competição com os outros, né? Que é não suportar ver pessoas se destacando mais do que eu. Mais um exemplo, é um sentimento de ameaça constante, Gabriel. Será que alguém pode tomar o meu lugar ou espaço? Isso aqui está ligado aos ciúmes que o apóstolo Paulo está citando. E isso pode gerar rivalidade, fofoca, que a gente falou bastante aqui, isolamento ou divisão. Os ciúmes pode causar tais coisas dentro da comunidade cristã. Ele também fala sobre ira. Irmão, não seja uma pessoa irada. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Vá a Deus, peça perdão, tira aquela ira, pensa antes de agir, né? E o meio para vencer ira é aquilo que faz parte do fruto do Espírito, que é o quê? Domínio próprio. Discórdias, o apóstolo Paulo cita também. Ira e discórdia, dá para a gente fazer um leque que juntar, né? A gente fala um pouquinho quando a gente entra em discórdia, espírito de rivalidade, egoísmo, ambição pessoal ou partidarismo, atitudes que geram conflitos, brigas e separações. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,3, que ali ele está falando, condenando assim, exortando a igreja de Corinto, né, que era uma igreja que tinha muitas brigas internas, muitas rivalidades. Lembra que eles falaram assim, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, ou seja, divisão, briga, quem tem mais dom, quem não tem. Foi uma igreja que deu muito trabalho, irmãos. Aí lá em 1 Coríntios 3,3 ele fala, porque sois carnais, né, ali ao final do texto, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais. Então, quando uma igreja, né, ó, exemplo de ontem, ou qualquer uma, quando você vê muito isso, que é o diabo que está operando aqui, é a carne, irmãos. Pode ser uma obra do diabo? Pode também, mas muitas vezes é a carne, irmãos, ali causando inveja. Por que o pastor prega ou não? Opa, por que a irmã Adriana dá aula ou não? Por que a Beth canta e eu não posso cantar? Por que a Helena toca, eu não posso tocar? Por que a Ju, por que a Gabi deu a bebê para a Ju e deu para mim? E aí começa ali a gerar divisão na igreja. Aí ó, o diabo, que diabo é? Eu mesmo. O diabo olha assim, mas precisei. Você já deu lugar para a carne aí, não vigiou. O diabo olha para lá, não vigiou, nem precisei fazer nada. Então, isso são coisas da carne. O apóstolo Paulo fala, os que praticam tais coisas, porventura não sois carnais, né? Como vocês se eu estou andando na carne? Analisa se você pode estar fazendo tais coisas e precisa lutar contra isso, irmãos. Olha só, eu estou correndo bem para, talvez a gente tenha que finalizar aqui, mas ó, Romanos 16:17 fala, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Eu falo, perceba bem, os que provocam divisões, escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha o conselho do apóstolo Paulo, afastai-vos deles. Tem gente, Gabriel, que a gente busca para ver se aquela pessoa consegue ser tratada pela palavra de Deus,
Mas tem pessoa que escolhe viver na prática errada, dentro da igreja. Sabe qual é o apóstolo Paulo está falando? Afaste-se. Se for fora da igreja, afaste-se do mesmo jeito. É um amigo que eu tenho, é uma amiga que eu tenho lá, trabalha em crente, mal fofoqueira, fala mal. Conselho do apóstolo Paulo, afaste-se. E ele conclui, né, dizendo, facções, invejas, né, e bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem que acabar aqui, hora, irmãos. Não, você não, vou passar para aqui. Quem faz essas coisas aí, será que entra no céu? O texto fala alguma coisa? Olha o que diz aí, ó. Quem vai ler para nós aí, ó? O final do versículo, cadê? 20. A resposta do Gabriel aí, ó. Lê aí, Helena, você está com a Bíblia aberta. Lê o versículo, o final aí, a respeito dessas coisas, a partir dessa palavra. Não sei se na tua tradução está assim. O versículo é o 20, versículo 20, o final dele. 21, perdão, 21. Pode ser inteiro. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os cometei tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como foi a pergunta que você fez, Gabriel? Quem faz essas coisas pode entrar no céu. O próprio texto responde, irmãos. Ou seja, ó, um ponto importante, se você cometeu ou tem cometido algum desses pecados, irmãos, dessas inclinações da carne, e mesmo assim não desejam mudar de vida, não tem problema, pode continuar vivendo segundo a carne, mas no fim haverá uma consequência, porque para tudo que eu escolho tem uma consequência, e a consequência é a separação eterna de Deus. Esse é o também, irmãos, por isso que eu falei no início aqui que esse tema é muito importante, né? Porque, ou seja, a igreja está acontecendo tudo errado. Quer ficar assim? Fica. Mas sabe qual vai ser a consequência? Irmãs, irmãos, jovens, separação para sempre de Deus. Agora vocês querem um dia conhecer o Senhor, o Criador, estar com Ele por toda a eternidade? Se arrepende dos pecados, deixa a inveja, deixa a maldade, a ira, a discórdia, a divisão, deixa tudo isso, que são obras da carne, e viva pelo Espírito, porque os que vivem pela carne não herdarão o reino de Deus. Eu posso falar mal do Deus? Posso. Eu posso não perdoar o Gabriel? Posso. Posso dividir, causar inimizade entre o pastor de Daci e a Helena? Posso. Divisão entre a irmã Adriana e a Ju? Posso. Falar mal do Kaique? Posso. Cauã, Kaique? Do Kaique também posso. Só não posso ir pro Senhor. É que nem o Tron fala, né? Você pode tudo, você só não vai ouvir a trombeta. Vai ouvir, mas não vai. Mas entendeu? Então, assim, irmãos, e aqui um ponto bem importante, isso aqui, irmãos, pastor, eu fiz isso aí esses dias, não é que eu pratico, mas acabei incorrendo nesse erro. Aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando, não é para quem cometeu um erro isolado, porque um cristão ele pode errar na caminhada, irmão. Nós não somos super-homens e super-mulheres santos, não, nós estamos num processo de santidade. Então aqui é para quem tem um estilo de vida carnal, como consequência não herdará o reino de Deus. Agora seria o fruto do Espírito, mas parece que nossa deve ser filho, irmãos. Vai ter que ficar um pouquinho mais na semana que vem. Vai fazer uma divisão. Então hoje a gente saiu daqui apanhando com força, mas se Deus quiser e permitir, semana que vem a gente fala do fruto do Espírito, irmãos. E não falte. Vamos vir todo mundo que está aqui. Vamos incentivar os que não puderam vir, né? Vai falar ali do momento bom, mas a gente dá uma pincelada naquilo que passou, mas vai falar do fruto do Espírito, que é algo que Jesus quer que cada um de nós tenhamos na nossa vida. Lembre-se, é fruto, não são frutos no plural, é fruto, ou seja, tenha todos, e você tem que ter todos, e o Espírito Santo te capacita. Gabriel vai fazer uma crença. Só um raciocínio aqui, tudo isso que você falou. Dois, ó. Fazer dois, faz dois. Tudo isso que você falou de ruim aí, essas coisas ruins, é importante a gente saber que não são coisas que nós precisamos nos esforçar para fazer. Já está ali, já. Não são coisas que nós precisamos planejar para conseguir fazer ou se esforçar, não. Todas essas coisas que você falou
já estão plantadas em nós. Ou seja, é como se a semente já tivesse plantada, já tem raiz, já está brotando em todos nós, todos, sem exceção. Isso pode acontecer. É só deixar a vida nos levar. Deixar a vida me levar, né? Vai me levar para obras da carne. Vai me levar para obras da carne se eu deixar minha vida me levar. Se eu viver de forma automática. Então, irmãos, não vamos tratar isso como se fosse algo tão distante, não, porque está em nós. E aí que entra a próxima aula dos frutos do Espírito, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue cortar esse mal e gerar outras coisas que o Espírito é capaz de fazer. E é o que diz aquele hino, né? Porque tudo que tem de bom em nós vem de Deus. Porque os frutos do Espírito não são nossos, são do Espírito. E as obras da carne é minha e sua. Está na nossa carne. Muito bom, né? E Então, quando o Gabriel falava, olha só, irmãos, quem lembra lá de Gênesis capítulo 3, quando houve capítulo 4, da disputa ali, disputa-se, né? O que acontece entre Abel e Caim, né? Olha o que o Senhor, que o Gabriel falou, é tão verdade, que essas coisas elas estão diante de nós. Olha o que o Senhor falou para Caim, versículo 6. Então me disse o Senhor, por que andas irado? Aí falou sobre ira. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ó, tá aí o pecado, está na porta, as obras da carne. O seu desejo será contra ti, diz o texto. O desejo do pecado é contra ti, mas a ti cumpre dominar. Caim não dominou, o que aconteceu, irmão? Pela inveja foi capaz de matar o próprio irmão. Meu Deus, primeiro homicídio dentro da família. Então, irmão, o pecado está à porta. A carne está aí dentro de você, o velho homem. Ele sobreviveu às águas do batismo, sabe nadar, ele está aí a qualquer momento pronto para te derrubar. Então essa semana, se o Senhor nos permitiu ir até aqui, é para que a gente lute contra os desejos da carne. E aí semana que vem, o Senhor tem algo mais separado para nós. Posso fazer uma oração? Eu sei que eu já passei, mas o Espírito Santo me dirigiu para fazer uma oração. Vocês já levantaram? Então tá bom, rapidinho. Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor nos ajuda, Pai, a lutar contra os desejos da carne. Pelo ensino, nos dá força, Senhor, para abre o nosso entendimento para a dizer, palavra. nós vimos aqui, Senhor, depende de nós, fazer força, Enche-nos do teu Espírito Santo. para ira, para discórdia, Rebecama raio, para filho, ciúme, para contenda, Rebecama raio, abandonarias, bebedices,